Graça e paz do nosso Deus Todo-Poderoso e do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos, amém. Hoje eu vou falar sobre o voto. Pastor, tem necessidade de fazer um voto? Não tem necessidade de fazer um voto. Pastor, e se eu quiser fazer um voto, eu posso fazer? Pode. Mas se você fizer, você tem que cumprir com o seu voto. Pastor, então não tem necessidade de fazer um voto? Não tem necessidade de fazer um voto. Olha o que está escrito aqui em Eclesiastes capítulo 5, versículo 1. Guarda os pés quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolos, pois não sabem que fazem mal. Então não tem necessidade de você fazer um voto. Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Olha o que está escrito aqui em Eclesiastes capítulo 5, versículo 2. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra, portanto seja poucas as tuas palavras. No versículo 4, quanto a Deus fizerem algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Então, é melhor você ouvir do que você falar. Por isso que está dizendo, não te precipite com a tua boca. Na Eclesiastes capítulo 3, versículo 7, vai falar que há tempo de ouvir e tempo de falar. Olha a colocação. Há tempo de ouvir e tempo de falar. Não está escrito assim, há tempo de falar e tempo de ouvir. Então, primeiramente, você tem que ouvir. Você não pode se precipitar, né? Porque se você fez um voto com Deus, você tem que cumprir o voto. Você tem que cumprir o voto. E o texto deixa bem claro, melhor, no versículo 5, é que não votes do que votes e não cumpras. Então, quantas pessoas acabam fazendo voto assim, a Deus, se o Senhor abrir essa porta, eu vou dar o dízimo, né, de tudo que eu receber. E depois, no final, acaba não dando. Né? Acaba não dando. Ou até mesmo, assim, está passando por uma enfermidade e está naquele momento difícil e acaba declarando, Deus, se o Senhor me tirar desse lugar, né, me curar, eu prometo que eu vou andar nos teus caminhos, eu vou permanecer firme na igreja. E depois não permanece. Isso é um voto de tolo. Olha o que está escrito aqui em Mateus capítulo 5, no versículo 33. Também ouviste que foi dito aos antigos, não jurarás falsos, mas cumprirá rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Então não jurará falso, igual diz, quantas pessoas juram? Dizendo, eu vou dar o dízimo de tudo, se eu arrumar um emprego. Ou dizendo, estou dando uns exemplos, se eu sair, né, se eu ser curado, eu prometo que eu vou andar nos teus caminhos. Outra aqui tem até juramento assim de casamento. Né? Não jurará falso, mas cumprirá rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Pessoas que fizeram juramentos, dizendo na alegria, na tristeza, na saúde e na doença. A única coisa que pode quebrar esse juramento é uma traição. Ou, se alguém vier a óbito, tirando isso, não pode ser quebrado. Quantas pessoas estão jurando falso aí? E você tem que calcular para ver se você vai conseguir ir até o final. Jesus Cristo disse, qual é um homem que não calcula primeiro, antes de construir uma torre, para ver se vai conseguir finalizar, para depois não ficar envergonhado? Então você tem que calcular para ver se você vai conseguir ficar do lado dessa mulher ou desse homem aí até o final, para depois não ficar envergonhado. Se as pessoas ficarem comentando, olha lá, ficou destruída aí, se separaram. Você tem que calcular, porque casamento não é fácil. Tem momentos difíceis? Também tem momentos bons. Mas você tem que calcular se você vai conseguir. Você tem que calcular também se você vai conseguir andar na presença do Senhor. Você tem que calcular, porque há uma renúncia. Você tem que calcular, por exemplo, você tem que amar Deus sobre todas as coisas. Jesus Cristo vai dizer, aquele que amar o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Né? Então você tem que calcular
você vai conseguir. Você não pode falar igual Pedro: Jesus, eu vou estar contigo tanto na prisão como também na morte. E Jesus Cristo disse para ele: Pedro, ainda hoje você vai me negar 3 vezes antes do cara cantar. Por quê? Por conta da pressão. Você vê que Pedro, ele sentiu medo ali, no meio daquelas pessoas que estavam prestes também a atacar ele, dizendo: você é um deles. Ele: não sou não. Você fala igual a eles. Não falo não. Então, por exemplo, você tem que calcular se você vai conseguir até o final, antes de fazer um juramento aí falso. O primeiro homem que fez um juramento na Bíblia foi Jacó. Tinha necessidade de Jacó fazer um voto com Deus? Não tinha necessidade. Olha aqui, Gênesis capítulo 28, deixa eu pôr aqui, Gênesis capítulo 28, no versículo 20, vai dizer assim: fez também Jacó um voto e disse: se o Senhor for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer, roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de Deus, para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Então, Jacó, ele está fazendo um voto. Tinha necessidade de Jacó fazer um voto? Não tinha nenhuma necessidade de Jacó fazer um voto. Por quê? Porque aqui no versículo 20, Jacó, ele está fazendo um voto com Deus. Mas no versículo 15, Deus já estava falando com ele, dizendo: eu vou estar contigo, Jacó. Olha aqui, eu vou ler aqui o versículo 15. Eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei até cumprir eu aquilo que te hei referido. Então Deus está falando para Jacó: eu vou estar contigo. E o que Jacó está pedindo para Deus no versículo 20? Se Deus for comigo. Deus não está falando para ele: eu estou contigo. Eu estou contigo, Jacó. Eu estou contigo. Então, igual eu disse, assim, não tem necessidade de fazer um voto. Buscar, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas, as demais coisas serão acrescentadas conforme a vontade do nosso Deus Todo-Poderoso. Deus vai atender esse voto de Jacó. Deus vai dar o alimento, Deus vai dar a veste, vai abençoar Jacó. Aqui em Gênesis capítulo 31, vai estar faltando Jacó voltar para a casa do seu pai. E Deus vai dizer assim, Gênesis capítulo 31, versículo 13. Eu sou o Deus de Betel, onde ungiste uma coluna, onde me fizeste um voto. Levanta-te agora, sai desta terra e volte para a terra da tua parentela. Então Jacó ele vai voltar para a casa do seu pai. E Deus vai cumprir com o voto, com aquilo que Jacó pediu para ele. Mas Deus vai cobrar ele, no capítulo 35, no versículo 1, vai dizer assim: disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel, e habita ali, fazei ali um altar a Deus, que te apareceu quando fugia da presença de Esaú, teu irmão. Então Jacó, no versículo 3, ele vai reconhecer: olha, aquilo que eu pedi para Deus, Deus me deu. E ele vai dizer assim, levantemos, no versículo 3 do capítulo 35, levantemo-nos e subamos a Betel, farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Então aqui Jacó está reconhecendo, ele fala assim: eu preciso pagar, vamos lá para Betel, porque no dia da minha angústia eu clamei ao Senhor, fiz um voto, Deus me atendeu, agora eu tenho que pagar. Então entenda isso, esse ensinamento. Primeiro, não tem necessidade de você fazer um voto com Deus. Igual eu disse, Jacó, ele fez um voto, mas tudo que Jacó pediu para Deus ali, Deus já tinha falado com ele, queria fazer. Então, buscar, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Aqui, Jacó, o segundo ensinamento é esse. Jacó, ele está reconhecendo, Deus, ele me deu a vitória, conforme aquilo que eu pedi, conforme o voto que eu fiz. Agora eu tenho que pagar. Então, o segundo ensinamento, assim, para você saber que Deus, ele aceitou, ele recebeu ali o seu voto, né? O segundo ensinamento é esse: você primeiro tem que receber aquilo que você pediu para Deus.
você recebendo, aí você paga. Você entendeu? Então, primeiro você tem que receber aquilo que você pediu para Deus, para depois pagar. Então, é errado, assim, os pastores até mesmo dizer assim, ó, esteja aqui 7 semanas, faça um voto com Deus, assim, pega esse compromisso, vou estar aqui 7 semanas e apresenta a sua causa para Deus. Assim. Então, ali você fez ali as 7 semanas. Então, quer dizer que Deus está devendo para você, meu irmão e minha irmã? Não. E, por exemplo, você sabe se você vai conseguir mesmo, tá ali 7 semanas, você não pode fazer um voto desse. Você não sabe se você vai cumprir, você não sabe o dia de amanhã. Você entendeu? Você não sabe. Então não tem necessidade de você fazer esse voto, você não pode fazer. Primeiro você tem que receber para depois pagar. Se você paga primeiro, então Deus está devendo para você. Você entendeu? Então, ó, Jacó primeiro ele recebe, depois ele paga. Ana também primeiro recebe, depois paga. Jefité primeiro recebe, depois paga. Davi recebe, depois paga primeiro. Assim também tem que ser. Você não pode colocar Deus assim, como se Deus estivesse devendo para você. Eu paguei, eu cumpri ali as 7 semanas. Amém? Eu vou aqui agora para Deuteronômio, capítulo 23, versículo 21. Vai dizer assim: quando fizeres algum voto ao Senhor teu Deus, não tardarás em cumpri-lo, porque o Senhor teu Deus certamente o requerirá de ti, e em ti haverá pecado. Igual eu disse a história de Jacó, você vê que Deus ele cumpriu lá. Depois, no capítulo 35 de Gênesis, no versículo 1, o que Deus fez? Cobrou ele. Então, aqui está dizendo, quando fizerem algum voto ao Senhor teu Deus, não tardarás em cumpri-lo, porque o Senhor teu Deus certamente o requerirá de ti, e em ti haverá pecado. Então, se você fez um voto e você não cumpriu, Deus está usando a minha vida para estar te alertando. Faça, cumpra com aquilo que você me pediu, com aquilo que você prometeu, porque eu cumpri com aquilo que você me pediu. Olha aqui, se você não cumprir, vai haver pecado em ti. No versículo 22 vai dizer assim: porém, obstendo de fazer o voto, não haverá pecado em ti. Então, se você já cumpriu com o voto, né, não tem pecado em ti. Aqui no versículo 23 vai dizer assim: o que proferiram os teus lábios, isso guardarás e farás, porque votaste livremente ao Senhor teu Deus, o que falaste com a tua boca. Então, o terceiro ensinamento é este: você votou livremente. Por isso que eu falo, pastor nenhum pode induzir você a fazer um voto. Assim, tem pessoas que às vezes não querem fazer voto, e o pastor fala assim, ó, fica de pé, faça esse voto, que vai estar aqui 7 semanas, 7 quartas, 7 sextas, 7 domingos. Daí às vezes a pessoa não quer, eles fazem até mesmo outras pessoas assim, ó, fala com essa pessoa que está do seu lado, se ela vai continuar aceitando essa situação. Fala para ela entrar nesse propósito. Aí a pessoa fica ali com vergonha e acaba fazendo voto. E começa a declarar assim, ó, meu Deus e meu Pai, eu prometo que eu vou estar aqui 7 semanas. Você não está fazendo o voto com um homem. Você está fazendo com Deus. E outra, você está fazendo algo sem você saber se Deus aceitou. Então, primeiro você tem que receber. Você entendeu? Primeiro você tem que receber para depois você pagar. E outra, você não pode ser induzida assim fazer voto. Eu vou estar aqui 7 semanas, né? Porque a intenção deles é isso aqui. Eles não estão preocupados com a sua salvação. Eles estão preocupados com isso aqui, ó, no bolso deles. Né? Então não façam isso. Não façam isso. Olha aqui, ó, o que proferiram os seus lábios livremente. Aqui em Salmos 66, você vê que Davi vai dizer no versículo 13: entrarei na tua casa com holocaustos, pagar-te-eis os meus votos, que proferiram os meus lábios e que no dia da angústia prometeu a minha boca. Então, assim, se você votou livremente, você tem que pagar. Amém? Esse é o ensinamento que eu passo hoje para os irmãos. Amém? Que Deus abençoe grandiosamente a vida do irmão e da irmã. Recebe o meu abraço, recebe o abraço da família de Atos. Um beijo no coração e ficam todos com Deus. E até o próximo vídeo.